Olá pessoal, meu nome é Everton, sou da geração Lean Consultoria e eu venho trazer para vocês hoje uma forma básica de enxergar o que seria uma produção enxuta. Trabalho há alguns anos já com Lean Manufacturing e eu vejo muita gente se equivocando em alguns conceitos e às vezes até focando mais na ferramenta do que na própria cultura e na própria estratégia enxuta do negócio, né? Então eu venho trazer para vocês um pouco mais prático como seriam esses princípios, o que é a mentalidade enxuta, para que a gente de uma vez por todas entenda todo esse conceito. Então dentro do Lean nós temos 5 princípios. O primeiro dele é o princípio de valor, o segundo é o fluxo de valor, o terceiro fluxo contínuo, o quarto puxada e quinto perfeição. E a gente vai falar um pouco sobre cada um deles, mostrando na prática um exemplo bem comum na nossa vida do cotidiano, que é como se nosso objetivo principal da nossa empresa ou da nossa atividade fosse transportar um material ou fazer o transporte numa rota de 100 km em linha reta, numa rodovia com 100 km por hora de limite. E aí nós vamos começar a entender um pouco dos desperdícios, o que afeta tudo isso e começar a fazer analogias com a nosso dia a dia na empresa. Imagine que o nosso trajeto então tem 100 km, aqui, trajeto de 100 km, e a velocidade limite para que a gente consiga cumprir esse trajeto em segurança é 100 km por hora. E aí eu estou fazendo uma analogia com valores simples aí para a gente entender o conceito por trás disso, né? O objetivo dessa nossa atividade é fazer os 100 km no menor tempo possível, desde que não ultrapasse 100 km por hora. Se não tivermos nenhum problema no caminho, em 1 hora a gente completa o trajeto. Essa é a nossa meta de produtividade e seremos eficientes se atingirmos isso em 1 hora. Então vamos para os princípios do Lean. Primeiro princípio, valor. O que é o nosso valor? É entregar esses 100 km em 1 hora. Então nosso valor é entrega rápida e a entrega também com qualidade, ou no nosso caso, em segurança. Agora o fluxo de valor, que é o segundo princípio, é a gente entender quais os processos necessários para que a gente entregue esse valor. O processo, no caso, é ligarmos o carro, entrarmos na pista e atravessarmos a pista sem parada na velocidade mais próxima possível de 100 por hora. Então aqui vai ter o nosso carrinho, aqui, não sou o melhor desenhista do mundo, né? Mas vai ter o nosso carrinho. E o nosso objetivo é atravessar, esse é o nosso processo. Só que na prática, esse processo nunca é livre de barreiras, nunca é livre de obstáculos. E geralmente nós temos aqui partes do trajeto onde nós temos morros, onde nós temos filas de carros. E quando nós encontramos esses problemas dentro do fluxo de valor, a gente deve sempre buscar eliminar esses problemas através de Kaizen, através de melhoria. Só que nenhum problema é maior do que o nosso objetivo. E o princípio de fluxo de valor, a gente sempre está resolvendo esses problemas nos nossos gargalos, que a gente chama de produção. É onde realmente tem o maior problema, porque tem uma coisa que é chamada de teoria de restrições, teoria das restrições, que é nós atuarmos na restrição do nosso sistema. A restrição é o processo mais devagar ou aquilo que mais atrapalha, porque se nós atuarmos onde é mais devagar, nós vamos ganhar a produtividade ou a eficiência da linha como um todo ou do trajeto como um todo no nosso carro aqui. O terceiro princípio é o fluxo contínuo. É a gente tentar fazer o máximo possível esse trajeto, já conhecendo todos os processos padronizados, claro, de acelerar, de não passar da velocidade, nossos parâmetros de qualidade, né? Fazer tudo isso sem paradas, fazer isso sem diminuições de velocidade, fazer isso em um fluxo contínuo, como o próprio nome do princípio diz. A produção puxada, a gente está sempre visando entregar para o cliente final, sempre na hora que ele pediu, nunca antes e nunca a mais do que ele pediu. Então, produção puxada, a gente não vai trabalhar acima de 100 km por hora, ou a gente não vai fazer um trajeto que está fora desse trajeto aqui. A gente vai somente entregar
conforme o cliente pediu, conforme o nosso objetivo, que é o valor. E o quinto princípio, que é o da perfeição, é realizarmos esses kaizens, essas melhorias continuamente, para sempre obter o melhor dos nossos processos e entregar o maior valor no menor tempo possível, com mais qualidade possível para o nosso cliente. Mas até aqui tudo bem, nós falamos dos princípios de Lean, conforme a gente falou, o princípio número 1 é o valor, tudo aquilo que não é valor no meio desse processo todo é desperdício. E aí o pessoal geralmente não tem dificuldade em entender essa parte de valor, desperdício, e as ferramentas elas vêm para eliminar os desperdícios. Só que o que eu estou trazendo para vocês hoje é um conceito além desse, é o da filosofia enxuta, onde nós vamos traçar estratégias para que nós não geremos os nossos próprios desperdícios. Porque a maioria dos desperdícios que nós temos aqui na fábrica ou no nosso caso, no trajeto, geralmente ele é criado por nós, ou ele poderia ser evitado por nós. E aí existe um conceito dentro do Lean que nos traz 3 palavrinhas em japonês, que a primeira delas é Muri, que significa sobrecarga. A segunda delas é Mura, que significa, a grosso modo, variação ou variabilidade. E a terceira delas é Mudar, que significa desperdício. E agora eu quero que vocês levem esse conceito lá para a fábrica de vocês. Geralmente a nossa fábrica ela existe para entregar valor, assim como nós temos aqui o nosso trajeto, só que ele vai transformar uma matéria-prima em um produto acabado, ou em vários produtos, vários SKUs diferentes aí, como a gente tem na nossa linguagem, né? Então é o PA, produto acabado, transformar MP em PA. E aí nós temos no meio do trajeto vários processos, não somente um processo contínuo, nós temos vários processos aqui. Vou citar um exemplo então, onde nós temos o P1, P2, P3, P4, P5 e no final tem a entrega. Geralmente nós temos um limite aqui no início e outro no final, que separam o mercado da nossa empresa. Primeiro, entre fornecimento e a nossa fábrica. Segundo, entre a nossa fábrica e o cliente. Esse mercado ele tem suas próprias variabilidades. Ou seja, o cliente ele pode comprar o produto A, o B e o C na proporção de 50, 30, 20 no mês 1. No mês 2, por simples mercado, simples variabilidade de mercado, ele pode comprar 10, 80, 10. E a nossa fábrica ela tem que ser capaz de absorver essa variação. Existem formas de fazer isso. A gente pode ou trabalhar a fábrica com fluxo contínuo, sem paradas, o que a gente chama de linha produtiva, né? Construir uma linha e programar processo 1, programar processo 2, assim por diante. E dali para frente, seguir na mesma sequência, a gente fazer isso em alta velocidade. Ou nós criamos um amortecedor aqui nessa barreira, nesse limite que nós temos entre a nossa fábrica e o nosso produto acabado. E aí a gente chama isso de supermercado. E aí nós temos os níveis de estoque divididos ali entre verde, amarelo, vermelho. Temos a ferramenta de Kanban, né, que pode ser implementada de diversas formas. Kanban de 2 partes ou de uma parte só, com 2 cartões ou um cartão só. E aí de Kanban, de ferramenta, vocês entendem bem. O objetivo desse supermercado seria então amortecer a variação do mercado. Então eu vou dimensionar um certo estoque, vou precisar de um estoque que vai ser dimensionado com base no lead time, no tempo de atravessamento do meu processo e também na demanda do cliente. Esse supermercado vai fazer um amortecimento. Eu vou ter determinadas quantidades de estoque aqui, através de um histórico, né? A gente vai dimensionar, para que quando o meu cliente pedir o produto eu já tenha pronta entrega. Isso vai trazer uma vantagem competitiva para nós, se nós tivermos aí produtos padrão, e também vai programar nossa fábrica de forma mais fácil,
Assim que saiu determinada quantidade de estoque, nós programamos e fazemos a tal da produção puxada, que é o quarto princípio. A barreira da matéria-prima funciona praticamente da mesma forma. Nós precisamos definir a nossa estratégia para que tenhamos barganha com fornecedores, para que tenhamos um fluxo de caixa saudável, né? Definindo qual o tamanho ideal do nosso estoque, nossa forma de negociação, nós vamos criar também outro supermercado, só que esse de matéria-prima. Esse supermercado também fornece uma segurança para nós quanto ao mercado, agora de fornecimento. Então, o que nós estamos fazendo com o supermercado de entrada e de saída é criar um amortecedor para que nós não tenhamos o murar da variação, a variabilidade, sendo trazida de fora para dentro. Mas o que eu vejo que acontece geralmente nas organizações? Nós temos aqui, às vezes, no P1, um processo que faz 10 peças por hora de capacidade. O P2, 12 por hora. O P3, 10 por hora. P4, 8 por hora. P5, 10 por hora. Qual que é a capacidade da nossa fábrica, então? Olhando para isso. Segundo a teoria das restrições, a nossa capacidade é igual ou menor à capacidade do nosso gargalo. Então, nossa capacidade produtiva vai ser 8 peças por hora, basicamente. No máximo, isso aí. Por que eu faço, então, 12 peças por hora no processo 2? Por que eu não trabalho um pouco mais devagar, ao invés de eu estar empurrando o produto para frente e gerando um muri, que é a sobrecarga? A gente faz isso porque nas nossas organizações nós temos o tal do pensamento de ilhas. Nós dividimos os nossos processos, gerenciamos eles de forma isolada e colocamos indicadores aqui, avaliamos a eficiência dele comparado com ele mesmo, buscando sempre o 100%. E aí a gente coloca o nosso líder, o nosso encarregado, o nosso gerente desse processo, buscando o 100% do processo dele. Se ele faz 10, ele vai buscar 10. Se o processo 2 faz 12, ele vai buscar 12. Só que quando nós fazemos isso, nós geramos variação para os processos dali em diante. Às vezes a gente otimiza setups aqui para esse processo, para ganhar eficiência nesse processo, e acaba mudando a ordem dos pedidos que vão para o processo 3. Isso acontece na empresa de vocês? Provavelmente sim. Eu acompanho muitas empresas fazendo esse tipo de problema. Isso não é ser enxuto. Ser enxuto é o quê? É tu olhar o fluxo de valor, tudo isso, acima de qualquer processo. Usando a teoria das restrições, então, eu faria tudo para facilitar o processo 4, que é o nosso processo mais devagar. Ele tem que otimizar setup. Aqui eu tenho que fazer Kaizen. Aqui eu tenho que fazer melhoria. Aqui eu tenho que eliminar primeiro os desperdícios, ou mudar. Se eu quiser atingir eficiência primeiro nos outros processos que não são gargalo, eu vou estar esquecendo o meu fluxo e vou estar gerando variabilidades no processo que é o gargalo, diminuindo minha capacidade total da fábrica. Outro problema que nós vimos muito acontecer nas fábricas. Nós temos aqui um produto, para exemplificar, que nós calculamos ele, eficiência, capacidade e mesmo a produtividade em metros. A gente calcula esse produto em metros, essa é a unidade de medida. E aqui na frente da matéria-prima, nós iniciamos 1 metro. A ideia é o quê? Que nós aproveitemos esse 1 metro o máximo possível sem perdas, para que lá no final chegue o mais próximo de 1 metro final. Então vou apagar para ficar mais fácil de ver e a gente continuar a explicação. Então, para transformarmos o nosso metro aqui de entrada em 1 metro lá na saída, nós precisamos ter 0 ou muito próximo do 0 de perdas nos nossos processos. Só que isso não é comum de acontecer. Geralmente nossos processos têm perda. Então eu tenho aqui o percentual de perda no processo 1, mais o percentual no processo 2, no 3, no 4, no 5. E aí o gerente, ou coordenador, ou líder do processo 1 está olhando para o seu processo unicamente. Ele vai querer aumentar a sua eficiência e diminuir sua perda. Porque se ele não perde, ele produz mais. Isso é uma lógica bem até simples de entender. Só que muitas das vezes
Eu acompanho pessoas que, para não perder no processo 1, eles acabam empurrando essa perda para frente. O material saiu mais ou menos ruim, fora um pouquinho da especificação do cliente, só que o outro cliente pode aceitar. O que a gente faz? Joga para frente um pouco do problema. Depois, processo 2 faz a mesma coisa, ele trabalha um pouquinho em cima, aproveita um pouquinho. O que deu de perda, boa parte passa para o processo da frente, fazer o aproveitamento. E aí vai ter retrabalho, assim por diante, que a gente sabe que é desperdício, que a gente sabe que é mudar, a gente já falou aqui em cima. E aí, o único problema disso tudo é que a perda no processo 1, ela é o custo do produto mais o custo do processo 1. Então talvez aqui a gente esteja falando de R$1 de perda. A perda do processo 2, ele é esse custo mais o custo do processo 2. Então a gente vai estar falando de um custo maior, que seja R$1,20 no processo 2. E assim sucessivamente. Então muitas das vezes, por não entender que a nossa perda ela é menor quando a gente separa lá na fonte, lá no primeiro processo ou logo na matéria-prima, nós acabamos aumentando o custo dessa perda, insistindo na perda. E mais uma vez, nós criamos a nossa variabilidade. Se temos variabilidade, nós temos momentos de sobrecarga de alguns processos e temos outros momentos de ociosidade ou qualquer um dos outros desperdícios. Então, nosso desafio como gestor de fábrica é não cometer esses erros. Os 5 princípios do Lean estão acima de qualquer ferramenta e nós precisamos enxergar o nosso fluxo de valor como algo sempre maior do que cada um dos nossos processos, para que nós não geremos os nossos próprios problemas. Certo? Então, pessoal, muito obrigado. Essa foi a dica de hoje. Para mais dicas, siga-nos aí nos nossos canais, YouTube, LinkedIn, Instagram, que a gente vem trazendo sempre conteúdo de qualidade dentro da parte de gestão de manufatura.